Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de junho de 2019. Porque 19 sacerdotes e teólogos acusam o Papa Francisco de heresia. Parte 03. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas a um clérigo. Na carta, publicada na terça-feira 34 no site católico conservador LifeSite News, que comumente tece críticas ao Papa, os 19 signatários alegam que o conjunto dos bispos católicos deve investigar Francisco pelo delito canônico da heresia e pregam que outros sacerdotes critiquem Francisco publicamente. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas ou ultraconservadores católicos insatisfeitos com declarações do Papa em questões como sexualidade e os apoiadores do atual papado. Os motivos da heresia, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Os acusadores afirmam que Francisco não tem se oposto veementemente o bastante ao aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. Em 2015, por exemplo, o Papa organizou uma conferência no Vaticano na qual tentou relaxar as regras que impedem divorciados e pessoas em um segundo casamento de receber a comunhão, uma vez que a Igreja considera o casamento indissolúvel e o novo casamento um adultério. Eles também citam casos em que o Papa teria protegido ou sido conivente com cardeais e bispos que, segundo a carta, estariam protegendo abusadores sexuais ou até cometido abusos. Uma parte significativa da carta se concentra em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, em tradução livre, em que Francisco fala em tornar a Igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamento de seus 1,3 bilhão de fiéis. No documento, o Papa pede uma Igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os em segundos casamentos civis. Após a publicação do Amoris Laetitia, grupos conservadores acusaram o Papa de criar confusão em torno de questões morais importantes, diz a agência Reuters. Nas 20 páginas da carta desta terça-feira, os signatários dizem que tomaram esta medida carta aberta como um último recurso para responder ao acúmulo de danos causado pelas palavras e atos do Papa Francisco ao longo de diversos anos, dando abertura para uma das maiores crises na história da Igreja Católica. O documento também critica o Papa por ter dito que as intenções de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, momento de ruptura do cristianismo, não eram equivocadas e por Francisco ter assinado um comunicado conjunto com luteranos no qual mencionava os presentes teológicos da Reforma. Também foi criticado o comunicado conjunto que o Papa assinou em fevereiro com um líder muçulmano em Abu Dhabi, dizendo que o pluralismo e a diversidade de religiões eram um desejo de Deus, o que irritou conservadores católicos. O signatário mais conhecido entre os 19 que divulgaram a carta é o padre britânico Aidan Richards, 70, da Ordem Dominicana, autor de diversos livros e teólogo proeminente. Consultado pela agência Reuters, o Vaticano não se pronunciou sobre a carta até a publicação desta reportagem. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, fala sobre a unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam, entre si, a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo.
os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas, que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Aztecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor, na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Geraldo Campetti Sobrinho respondeu para a revista Reformador de setembro de 2017 sobre o diálogo e interação entre as religiões. Na sua opinião, qual a importância do diálogo entre as religiões? O diálogo é fundamental, pois representa o caminho do entendimento. É compreensível que abordagens específicas tenham conotações distintas na interpretação de um segmento religioso para outro. Isso ocorre até entre a mesma religião, quando esta se desdobra em facções ou tendências ortodoxas ou liberais. De qualquer forma, o que nunca pode deixar de existir é o respeito ao direito do outro pensar com sua própria consciência. Essa liberdade é inalienável ou inexpugnável, pois, aprendemos que, para a convivência social harmônica nas relações sociais, nossa liberdade se encerra quando começa a do outro. Vale dizer, não temos o direito de interferir, muito menos, violar a livre manifestação do semelhante. O diálogo é a via da fraternidade, da união e da solidariedade. Todos devemos nos unir para que o bem seja mais difundido entre os rincões de nosso planeta. 2. De que maneira os representantes da fé espírita têm promovido esse diálogo? Pelo próprio exemplo de vida, na vivência do amor e na exemplificação do entendimento entre todos. Entendemos a importância do conceito de inclusão, na erradicação de preconceitos, fanatismos e intolerâncias, que atuam no sentido da exclusão dos diferentes, incomuns ou das minorias. Jesus Cristo nunca deixou de atender a nenhum necessitado e afirmou que não eram os sãos que precisavam de médico. Somos todos carentes do amor de Jesus e precisamos nos fazer dignos desse amparo pela nossa própria reforma íntima e renovação moral. Atuamos sem preconceito, respeitando a diversidade e valorizando-a como recurso indispensável para o atendimento aos inúmeros interesses e necessidades das pessoas e dos povos. 3. Para você, qual o melhor antídoto contra a intolerância religiosa? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tal o ensinamento de Jesus. A prática da verdadeira caridade, como o Mestre a entendia, traduzida na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas, é a nossa rota mais segura para a relação harmônica entre as diversas religiões, todas respeitáveis em seus princípios de difundir o bem, tornando o homem cada vez melhor moralmente. 4. Um mundo de paz, onde todos respeitam a opção religiosa do outro. É possível? É possível e, não obstante tantos dissabores na trajetória terrena, temos expectativa e certeza na vida futura, na qual poderemos vislumbrar um mundo melhor, uma habitação de paz e de união entre os diferentes credos religiosos. Porém, é necessário reconhecer que a paz do mundo começa dentro do coração de cada um de nós. A receita infalível para a paz não pode dispensar 3 ingredientes: o diálogo, a flexibilidade e o amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.
Que a paz esteja com todos.